Olá, bom dia, eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, na mesa de áudio Ademir Francisco de Souza. Hoje é terça-feira, dia 31 de julho de 2018. Começa aqui pela UEM-FM, emissora educativa da Universidade Estadual de Maringá, Patrimônio do Paraná, também com transmissão pela internet, pelo Facebook da rádio UEM-FM 106,9, a série de entrevista com os candidatos à reitoria e vice-reitoria da Universidade Estadual de Maringá. Na mesa de áudio, Ademir Francisco de Souza, e na transmissão pelo Face, a nossa acadêmica de multimeios da UEM, Gabriela Pontes. 3 chapas concorrem nesta eleição para a reitoria da UEM, marcada para o dia 21 de agosto. E por orientação da Comissão Eleitoral, nós vamos receber os candidatos aqui nos nossos estúdios, conforme a ordem da chapa. Hoje é dia 31, vamos receber a chapa 1, UEM em frente, com as professoras Ana Lúcia Rodrigues, a reitora, e Lilian Mai, a vice-reitora. Sejam bem-vindos, professora Ana Lúcia, muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Bom dia a toda a comunidade da universidade, em especial, e a toda a nossa grande comunidade, né, que ouve a nossa rádio. Professora Lilian, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite também. Bom dia. Bom dia, Marcelo, e bom dia a todos os ouvintes, especialmente a nossa comunidade universitária que também nos ouve hoje. A professora Ana Lúcia Rodrigues é professora há 30 anos do Departamento de Ciências Sociais da UEM, mestre em Filosofia, doutora em Ciências Sociais, Sociologia e atualmente coordena o Observatório das Metrópoles aqui de Maringá. A professora Lilian Denise Mai é professora há 25 anos do Departamento de Enfermagem, mestre em Educação e doutora em Enfermagem. Coordena projetos Pró-Saúde, Saúde, PET Enfermagem aqui na Universidade Estadual de Maringá. O nosso tempo de entrevista, a partir de agora, é de até 30 minutos. E como ficou definido com os coordenadores de campanha, vamos tratar de vários assuntos de interesse da comunidade interna e externa, com temas elencados pela equipe de jornalismo da UEM-FM. Professora Ana Lúcia, eu gostaria que a senhora começasse respondendo por que a senhora quer ser reitora da Universidade Estadual de Maringá. Porque, como você bem disse, eu estou há 30 anos na universidade, Marcelo, e atuando na congregação de forças para a realização das nossas atividades, seja de ensino, de pesquisa, principalmente, e de intervenção e extensão na nossa realidade local e regional. E, com isso, nós compreendemos hoje que a universidade passa por uma crise, mas que essa crise não pode paralisar a nossa instituição e não pode buscar soluções na forma como a atual gestão buscou e está buscando. Fazendo o quê? Botando a universidade em isolamento. A universidade está isolada e a crise não é só da universidade. A crise é uma crise que tem a ver com esse desmonte feito pelo próprio governo federal, né, de todos os bens públicos, dos serviços públicos, tem a ver com o próprio governo do estado, que também vai nessa linha de desmontar, né, todo o nosso patrimônio. Você acabou de dizer, a universidade é patrimônio do Paraná. As universidades estão nessa rota de desmonte pelo governo. Ok, a forma de solucionar os nossos problemas internos e essa crise é não nos fechando aqui e não fazendo oposição ao governo, inclusive porque nós somos Estado. Agora é hora de fazer negociação, de fazer relações com o Estado que estão rompidas. É hora de fazer, por meio do quê? Por meio, Marcelo, de uma relação que nós temos que retomar com a nossa comunidade local, com a nossa comunidade regional, com as forças políticas e assim, sabe, robustecidos, fortalecidos por essas forças que vêm conosco, retomar essa relação com o Estado e fazer a negociação institucional, assim como também todas essas nossas relações devem e terão de ser institucionais. Professora Lilian, o que as aproximou para formarem essa chapa, a chapa 1 que concorre às eleições? De fato, Ana e eu já trabalhamos há muitos anos junto ao programa de pós-graduação em políticas públicas e nossa experiência lá tem sido em diferentes áreas, né? Estudando com os alunos políticas públicas de segurança, na saúde, na educação, enfim. E os dados de lá são sempre reveladores, e eles enfocam muito a questão da importância da gestão e da implementação dessas políticas, né? Temos muitas políticas instituídas, e, no entanto, até elas chegarem na ponta com resultados efetivos, né, elas passam por vários caminhos. Então, esse é uma discussão que nós viemos tendo já há muito tempo, e também em relação a esse pleito agora, esse momento, desde o início do ano já há toda uma discussão, né, um movimento, inclusive chamado Em Frente,
que também nos aproximou e estamos atuando nesse processo de discussão. E estamos aí nesse momento com a finalização, né? Com essa chapa, não nos furtamos a esse desafio juntos de compormos aí a chapa 1. Muito bem. Professora Ana Lúcia, nessa eleição vai ser uma eleição diferente. Nós teremos a chamada paridade, ou seja, o peso do voto dos professores, dos técnicos e dos alunos tem a mesma importância. Vai ser uma eleição diferente? O que muda? Como é que a chapa 1 enxerga isso? É diferente das demais eleições, né, em que nós tínhamos uma disparidade absurda em que o voto do servidor técnico e dos nossos discentes valia 15% e 15%, e o voto do docente 70%. Agora não, né? A partir, inclusive, de um grande movimento, de uma luta dos próprios servidores técnicos, das entidades estudantis, essa paridade foi restabelecida agora, e é hora, então, de fato, da nossa comunidade vir para as urnas. Sabe, é muito importante que tanto os alunos, como todos os nossos técnicos administrativos de apoio, né, venham para a urna, assim como os docentes também, né, inclusive para fazer valer a paridade, porque quanto mais de cada um dos segmentos comparecer nas urnas, mais peso vai ter o voto do segmento. Uma outra questão que se discutiu muito recentemente foi com relação ao governo do Estado, a autonomia da universidade e o Meta 4, que é uma forma de controle das contas públicas pelo governo do Estado. Como é que vai se equacionar essa questão? Autonomia, Meta 4 e governo do Estado. Bem, como eu falei, é importante manter a relação com o governo do Estado para fazer as negociações nas mesas, tá? Nos espaços públicos, na relação institucional. Esse canal de negociação com o governo é importantíssimo, a reitoria tem que mantê-lo aberto constantemente. Quanto à autonomia, a autonomia é dever de ofício do reitor. Na verdade, qualquer um dos nossos administradores que estiveram aqui antes, né, da atual gestão, antes da próxima, né, estiveram na defesa, junto com a comunidade, da autonomia. E a nossa comunidade é muito aguerrida. Nós construímos, inclusive, esse processo e essa universidade autônoma da forma como ela está hoje, mas nós precisamos avançar isso. É preciso fazer a discussão com o governo do Estado, só que eu repito, Marcelo, essa discussão tem que ser, sabe, com força dos nossos parceiros, da nossa comunidade regional, sabe, dos nossos atores. Não pode ser uma luta só isolada. Não pode. Não adianta a reitoria ir pedir clemência ou pedir sozinha, né, em situação de isolamento, inclusive, né, também é uma luta para a Pies e para o conjunto das IES. Quanto ao Meta 4, nós temos que ter a garantia da autonomia, né? Então, assim, nós não abrimos mão da autonomia, inclusive porque o próprio STF, agora no acórdão, né, que foi discutido lá, reafirmou a autonomia que é constitucional. Então, não há como abrir mão dessa luta, não há como abrir mão, né, da defesa total, cotidiana da autonomia. Os softwares que vão ser utilizados para fazer a gestão de pessoal podem ser quaisquer softwares, mas nós temos que ter a chave, sabe, a senha tem que ser da universidade. A chave na verdade, da gestão, né, desse software tem que ser da universidade. E a nossa autonomia tem que ser, inclusive, reconhecida, né, porque, de que forma? Não é também fazendo discurso e gritando, né, bravejando. É, na verdade, atuando com responsabilização, sabe, Marcelo? Quando o mantenedor perceber, né, que nós não temos nada a esconder, por exemplo. A universidade não pode ter nada a esconder. Nesse sentido, ela garante a autonomia, sim, e ela legitimamente exerce essa autonomia. Muito bem, nós estamos com a série de entrevistas pela UEM-FM, transmissão também no Facebook, ao vivo, com a candidata à reitora da Universidade Estadual de Maringá, professora Ana Lúcia Rodrigues, e a vice-reitora, professora Lilian Mai, a chapa 1, UEM em frente. Professora, a UEM tem uma defasagem de quase 1.000 servidores. Saíram, se aposentaram, não foram recontratados. Como é que dá para manter a qualidade do ensino e dos serviços com esses números de defasagem de quase 1.000 servidores? Não dá para manter, Marcelo. Não tem jeito. Não tem jeito. A universidade precisa urgentemente fazer a recomposição desses quadros, né? Nós voltamos a insistir. A recomposição desses quadros será feita a partir da reconstrução dessa relação institucional forte, do jeito que a UEM merece, junto ao Estado. Professora Lilian,
Para a senhora agora a pergunta. Qual seria, da chapa 1, a política de valorização para os servidores? E, principalmente, quando se fala em valorização de servidores, fala-se muito em perdas salariais. O que é que dá para fazer? De fato, é compromisso da gestão apoiar todos os movimentos, né, institucionais em prol da defesa do plano de cargos e salários, né? Então, tudo aquilo que for necessário em termos de revisão e de consolidação, né, tanto de técnicos administrativos quanto de docentes. Mas também é extremamente importante ter muito claro uma política inclusive de acolhimento, né? Veja, estamos tendo essa necessidade de tantos servidores, né? De que forma esses novos servidores estão sendo acolhidos ao corpo, né, de trabalhadores da universidade? Qual é o processo de capacitação, desenvolvimento? Como todo esse projeto, inclusive de capacitação já existente, está sendo valorizado, né? Será que todos os servidores estão se sentindo valorizados no seu próprio processo de capacitação já feito? O saber acumulado? Como é que todas essas questões estão sendo colocadas no sentido de fato, valorização e aproveitamento, né? Porque nós temos o objetivo comum de que, de fato, a universidade cumpra a sua função social, e é fazer com excelência o ensino, né, nos diferentes níveis. E não há como desmerecer ou desqualificar qualquer um nesse processo. No momento que o aluno, seja ele de graduação, pós-graduação, comunidade externa, adentra, né, os portões da universidade, é esse espírito de universidade que, de fato, ele precisa encontrar. Então, não há como não dizer, né, ou não valorizar cada um dentro desse processo. Ainda falando com relação aos servidores da universidade, eleições setoriais, professora Ana Lúcia, isso contempla o plano de governo da chapa 1? Isso vai acontecer, vai ser implementado? E em todos os setores, como é que vai funcionar isso? Bem, nosso projeto, né, o eixo dele é um projeto de gestão participativa, democrática, interna e externamente. Agora, é urgente, né, que se faça eleições, inclusive, Marcela, em respeito à história da nossa universidade. A construção que nós fizemos aqui com a participação de todos tem a ver com essa prática absolutamente democrática, né, por exemplo, no HU, historicamente se fez eleições na biblioteca. Esses são os dois, né, na verdade, as duas unidades que a gente reconhece que é um absurdo que essa gestão não tenha feito as eleições. Isso é inadmissível. Então, na primeira hora, uma das nossas ações será deflagrar o processo de eleições, não apenas HU e BCE, mas em todos os setores que usualmente atuam assim. Já dá para fazer isso rapidamente? Rapidamente. O processo eleitoral, por mais que se diga, né, essa gestão burocratizou o processo em nome de um excesso de burocracia, não fez. Não precisa, já tem regulamento. O próprio HU tem regulamento. A cada eleição se pode, a gente constitui comissão, né, para cada eleição e, eventualmente, se altera o regulamento, que seja, mas não é possível não fazer, respeitar essa que é uma cultura democrática na nossa universidade. Professora Lilian Mai, sobre vagas ociosas e evasão no ensino público, o que será feito nessa gestão da chapa 1? De fato, esse é um problema que nós, né, temos que enfrentar com muita seriedade, porque, inclusive, se justifica a necessidade, né, de contratação de docentes, de servidores, porque nós não... é o nosso compromisso social, né? Então, assim, nós temos um limite de vagas, tanto na graduação quanto pós-graduação. Temos hoje um problema que talvez esteja se acirrando, não é? A questão da evasão nos nossos diversos cursos. Há áreas que já, historicamente, talvez tenham uma evasão maior, né? E outras, de repente, por circunstâncias, né, afetas à especificidade. No entanto, é algo extremamente sério, né? Temos que olhar com muita responsabilidade para isso, e tem a ver, sim, com política de acesso, de permanência, né, dos estudantes. Né, tivemos essa semana mesmo a aprovação da política, né, de assistência estudantil. Então, assim, agora essas medidas todas precisam ser muito claras, muito objetivas. Então, de que forma os nossos estudantes vão permanecer, né, sendo que, né, mais de 25% de repente não tem chances aí de se manter, né, por condições mesmo de custos. Então, a casa do estudante, a questão da moradia, a questão do acesso
as refeições, então a extensão, de repente, o horário do atendimento do HU, né? A questão de um custo alternativo conforme a renda de cada um. Então, assim, essas questões são muito claras e muito objetivas, né? E, de fato, também dar condições aos próprios cursos, né? Essa relação entre... Nós temos já uma forma colegiada dentro da instituição, então os conselhos, eles representam, de fato, a comunicação direta da reitoria com os departamentos. Então, essas questões precisam estar muito bem sendo discutidas em nível de conselho também, porque elas refletem esse cumprimento do nosso papel social. Então, qual é a nossa política institucional frente à evasão? Não é responsabilidade de uma pessoa apenas, ela é responsabilidade do nosso coletivo. Desculpa, só queria lembrar assim, a necessidade, inclusive, né, Lilian, que a gente vem discutindo, de desburocratizar transferências internas e externas, até atendendo a um clamor da universidade, da sociedade, em relação a nós não termos, sabe, turmas pequenas se formando. É preciso otimizar os recursos da nossa universidade e, de fato, ampliar as formas, né? Essas questões têm que ser pautadas no Conselho. Então, ampliar e desburocratizar ao máximo. Nós estamos na série de entrevistas pela UEM-FM pelo Facebook, os candidatos à reitoria da Universidade Estadual de Maringá. Hoje, chapa 1, UEM em frente, conosco aqui a professora candidata a reitora Ana Lúcia Rodrigues e a professora candidata a vice-reitora Lilian Maia. Cotas raciais. Qual a opinião da chapa 1, professora Ana Lúcia, sobre cotas raciais na instituição? Demorou, né, Marcelo? Cotas raciais é uma ação afirmativa, né, que a universidade, na verdade, tem a obrigação de implementar o quanto antes. Por quê? Né? E por que cotas raciais? É preciso, urgentemente, reverter, sabe, o racismo histórico que compõe a formação da sociedade brasileira. Com isso, então, não tem outra possibilidade a não ser a implantação, né, na verdade, o encaminhamento urgente dessa discussão junto aos conselhos, mas uma defesa forte, comprometida, sabe, com essa implementação, assim como, né, outras universidades do próprio sistema nosso aqui no Paraná já têm, né, cotas raciais implantadas. A UEM está demorando para fazer isso. Falei duas questões agora na sequência. Estrutura física da Universidade Estadual de Maringá. Várias obras estão paradas, parte delas, ou grande parte delas, depende de recursos do Estado. E com relação aos campos regionais, como resolver essa questão das obras paradas e o fortalecimento dos campos regionais? Bom, a busca de recursos orçamentários está na mesma linha, né, que nós defendemos em relação à conjunção de forças, para buscarmos recursos, porque é inadmissível, né, que nós não tenhamos hoje essas obras, boa parte delas, pelo menos, acabada, Marcelo. Inclusive, houve problemas, ok? Todavia, nós sabemos que muitas das obras, por exemplo, o I-24 do CCH, o I-46 do CCB e o B12 aqui do CSA, que é para Ciências Contábeis, são 3 blocos com mais de 10 mil metros que deveriam estar finalizadas hoje. Não estão por um erro de opção da atual gestão. Elas não foram finalizadas porque se jogou na vala comum todas as obras. Claro que foram averiguadas irregularidades têm que ser levantadas e sanadas. Mas você não pode mobilizar a universidade nesse sentido. A avaliação desta questão para nós, né, foi clara, nos mostrando que, pelo menos esses 3 blocos, o restaurante universitário, nós falamos agora de política de assistência, o restaurante universitário do campus regional de Umuarama era para estar acabado, pronto. Por quê? Porque tinham situações de responsabilização técnica e a gente precisa, inclusive, respeitar muito no campo da engenharia, das obras, das construções, da indústria da construção. Tem um sujeito que é o responsável técnico, entendeu? Então, nós temos primeiro que respeitar, né, o trabalho desse sujeito, a responsabilidade que certamente ele vai ter, porque não é só a universidade, mas é o próprio conselho dele que lhe cobra fortemente, e a gente vai retomar imediatamente a busca, uma busca robusta, por de fato nós trazermos, porque é preciso, não podemos deixar apodrecendo aí, nós estamos no processo, inclusive, de deterioração
de milhões pode ficar que mais estão caro, aqui. né? Pode ficar muito mais caro. Inclusive, ter paralisado da forma como se paralisou já vai deixar mais caro todas as obras. Muito bem, hospital universitário, professora Lilian Maia, como tornar um hospital de referência? Para muita gente, o HU já é um hospital de referência regional, né? Como consolidá-lo como hospital referência e não só um hospital escola? Ou como conciliar as duas coisas, hospital de referência, hospital escola? De fato, não podemos diferenciar, né? É uma coisa só. Então, ele é o nosso hospital escola. Ele é o hospital escola da Universidade Estadual de Maringá. E no tamanho e grandeza da Universidade Estadual de Maringá, o hospital ele também precisa representar o potencial que nós temos. Então, ele é um importante campo de ensino, né, para todos os cursos da saúde, da UEM e também fora da UEM, né, mas nós estamos realmente limitados na nossa capacidade hoje operacional, né, de estrutura física e de pessoal, de fato, atender com competência, com dignidade, inclusive as necessidades dos nossos cursos, né, em termos de graduação, pós-graduação, e especialmente alcançar o nível já de qualificação e de capacidade de atendimento à população. Então, hoje nós poderíamos já estar atendendo uma demanda muito maior nas diferentes especialidades, né, e nós estamos estrangulados na nossa estrutura física e no nosso corpo de pessoal. Apesar disso, todos os trabalhadores atuam de forma muito devotada, muito empenhada, temos pessoais de alta competência técnico-científica, né, e com experiências belíssimas ali, sendo reconhecidas. Por exemplo, o trabalho da Comissão Interna de Doação e Captação de Órgãos, né. Então, assim, o hospital ele desempenha um importante papel na política do Estado. Mas, de fato, precisamos, nessa lógica de recompor as forças da instituição, da universidade, também discutir, neste nível, a própria inserção do hospital na rede de atenção à saúde, e aí sim, disputar recursos, né, de diferentes fontes, para que a gente consiga, de fato, alcançar aquilo que nós já podemos e devemos prestar aí à comunidade. Professora Ana Lúcia, internacionalização da Universidade Estadual de Maringá. Existe um convênio de mobilidade estudantil e docente. E para os funcionários? E como ampliar essa questão do convênio de internacionalização da UEM, de mobilidade? Bem, nós acreditamos que inclusive, né, os rankings hoje de todas as universidades dependem desse processo de internacionalização também. Então, o investimento, né, e o apoio a todos os processos nesse sentido faz parte do nosso plano de trabalho, Marcelo. Sabe, está na nossa agenda, isso vai ser feito. E no a gente pensa assim, nesses serviços todos que eles, sabe, são inclusivos. Nós não temos que excluir pessoas. Nós temos hoje um problema, assim, sabe, de não sei quantas universidades dentro da universidade. Nós precisamos dotar de muita amplitude esses programas no sentido de incorporar, por exemplo, os jovens doutores, né, eles têm problemas até, às vezes, de ser inseridos nos programas de pós-graduação. Então, aqui nós precisamos de programas que sejam inclusivos, né, e que avance para o máximo possível para os nossos discentes, para o nosso corpo técnico também, com certeza, porque somos uma comunidade. Extensão e cultura. É importante para a instituição, tanto que existe até uma pró-reitoria de extensão e cultura, que é a PEC, que busca a interação da universidade com a comunidade externa, seja nos aspectos sociais, culturais, tecnológicos. Como efetivar essa interação? E outra coisa, centro de eventos, que também está parado. Bem, pois são todos os mecanismos nos quais assim, nós apostamos muito para consolidar a nossa instituição nesses 50 anos que ela vai fazer, como uma grande instituição que faz parte do desenvolvimento regional, né, em todos os lugares, seja no campus sede, seja em todos os campos regionais. Nós precisamos fazer todo o processo de apoio a essa atividade, porque, de fato, né, além do ensino e da pesquisa de excelência, a extensão e a intervenção na sociedade é também a vocação da política de educação de ensino superior do Estado do Paraná, né, e a UEM cumpre muito bem isso, né, só que é preciso, né, constantemente estar presente. Nós achamos, inclusive, que, por exemplo, vou até emendar com a questão da divulgação, é preciso divulgar muito. Jornais da extensão, né, tem que ser... Nós tivemos o Jornal da Extensão, ele foi, não existe mais, Jornal da UEM, o Informativo, Jornal do HU, é preciso
tratando aqui, né, dentro do aspecto da extensão, sabe, fazer essa retomada de um processo de divulgação muito vigoroso. Passaria pela comunicação. Passa pela comunicação, com certeza, sabe, com certeza, e nós temos aqui cursos no campo da comunicação, né, temos a rádio, a TV, é preciso otimizar muito todo esse processo. A página da universidade também. O próprio site, o site hoje da universidade é quase um labirinto, né? Todos sentimos que está complicado lidar com essa questão. Não, sabe? Nós precisamos investir muito nisso e faz parte da nossa, sabe, do nosso plano, do nosso projeto. Estamos na série de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Estadual de Maringá. Dia 21 de agosto acontece a votação. Estamos recebendo a chapa 1 hoje, o Em Frente, com a candidata à reitora, professora Ana Lúcia Rodrigues, e a vice-reitora, professora Lilian Maia. Segurança no campus. Muito se fala lá fora e se fala aqui dentro também. O que é que está se pensando a chapa 1 com relação à segurança do campus da Universidade Estadual de Maringá? Bem, a segurança, assim como várias outras questões na UEM, precisa de uma política institucional muito clara, Marcelo. Porque não dá para ficar fazendo ações pontuais como numa ação reativa. O gestor não pode ficar reagindo às questões, ele tem que se antecipar. Então, uma política clara de segurança, participativa, né? Isso inclui, inclusive, por exemplo, nós pensamos numa implantação de ciclovias dentro do nosso campus, que integra a Vila Esperança. Nós não podemos ficar só cercando, porque, inclusive, as cercas, todos sabem que trabalham com política de segurança pública, elas aumentam até a sensação de insegurança. Né? Vamos implantar, tem aí a notícia, a gente não ouve falar, de implantação de um sistema de monitoramento, né? Mas não, isso com ações pontuais. Nós acreditamos numa ação conjunta, sabe, que integre lazer, cultura, espaço de convivência, ciclovias e abertura, sabe, da nossa... Muitos dos nossos... Nós temos hoje ATIs que não servem mais à comunidade porque elas estão, né, fica toda fechada, parece um presídio. Então, nós temos que rediscutir isso. Vamos rediscutir com a comunidade, né, retomar, inclusive, uma política de mobilidade que já foi construída, e parece que essa atual gestão não a considerou, assim como não considerou várias outras questões que a nossa universidade já construiu. Então, é assim que nós, né, pensamos na atuação que tem que ser feita, extremamente coletiva e participativa. Não podemos, por exemplo, falar de uma política de segurança na UEM sem incluir todas as pessoas que são interessadas na questão, que atuam na questão, como, por exemplo, a vigilância, como os discentes que estão aqui circulando, etc. Professora Ana Lúcia, questão de relacionamento com as entidades diretamente ligadas ao UEM. Aí teria, assim, Temar, CESDUEM, a DUEM, DCE, CAD, com os conselhos e até com a questão do poder público municipal. Daria para resumir essa resposta, por favor? Essa resposta, para nós, ela é o eixo dos nossos princípios, sabe, Marcelo? Portanto, teremos que voltar em outro momento para falar, claro, mas, resumidamente, né, toda essa relação está dentro da nossa concepção de sociedade, de universidade, que é, sabe, uma universidade construída por todas as forças que a compõem. As entidades devem ser respeitadas pelo gestor, apoiadas, mas ele não é o sindicalista, ele não é o garoto que está lá ainda fazendo movimento estudantil. O gestor tem que atuar como gestor, né? Mas nesse apoio, nessa integração com toda a nossa sociedade. Inclusive, em relação aos conselhos, o COU, o CEP e o CAD, assim como o Conselho de Integração Universidade-Comunidade, fazem parte dos nossos colegiados superiores. Por exemplo, nos nossos colegiados COU, CAD e CEP, não estão presentes os 6 representantes da comunidade local e regional. As cadeiras estão vazias nesses 4 anos. O próprio Conselho de Integração Universidade e Comunidade não foi ativado e não foi dado posse a ele. Então, são todas essas ações, né, que congregam forças que compõem o eixo central da universidade que nós queremos, da universidade que segue em frente, Marcelo. Para finalizar a nossa conversa aqui, estamos no horário, né? E eu até agradeço a objetividade das duas candidatas. Para as duas, professora Lilian como vice-reitora, por que os servidores devem votar na chapa 1 para a gente finalizar? Bem, porque é exatamente essa proposta de trabalho, de gestão, né,
desta instituição, dessa grande instituição que nós estamos trazendo para toda a comunidade universitária, né, para os próximos 4 anos, e comunidade local e regional, né? Então, assim, é uma gestão muito compartilhada, muito dialogada, né, com valorização dos sujeitos, de forma que todos tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento, de participação, né, em que o resultado bom seja o resultado bom de todos, né, e não de alguns ou de algumas áreas, enfim. E por isso, de fato, nós queremos convidar a todos aqui no dia 21 de agosto, vote Chapa 1. Professora Ana Lúcia, por que votar na Chapa 1? Porque nós temos uma proposta, né, para a universidade que é para fazê-la seguir em frente, Marcelo, sabe? Nós temos muito a desenvolver, muito a fazer, e por meio das estratégias que nós, né, consolidamos nesse projeto, nós acreditamos que sabe, nós vamos conseguir responder às questões, principalmente da recomposição dos nossos quadros. Isso é urgente, porque isso, se não se der, vai corroer a nossa instituição pública, porque a instituição pública é servidor público, mais do que território e do que prédio. Mas também, né, com as nossas estratégias, nós vamos trazer recursos, com certeza, para consolidar o nosso campus, consolidar a nossa universidade, como a grande universidade que nós queremos comemorar agora, que vai fazer meio século daqui a 2 anos. Professora Ana Lúcia, professora Lília, muito obrigado por terem aceito o convite para estarem aqui conosco. A assessoria foi muito acessível para que pudéssemos estar aqui. Obrigado pela objetividade e sucesso nas eleições, na votação do dia 21. Sucesso ao Chapa 1, então. Muito obrigada. Dia 21, vote Chapa 1 em frente. Encerramos aqui, então, a nossa primeira entrevista da série de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Estadual de Maringá. Recebemos hoje a Chapa 1, o Em Frente, candidata à reitora, professora Ana Lúcia Rodrigues, vice-reitora Lilian Mai. E também a transmissão pelo Face, com a presença da Gabriela Ponte, na mesa de áudio, Ademir Francisco de Souza. Eu sou Marcelo Henrique, você continua ouvindo a UEM-FM. Muito bom! Ótimo! Muito obrigado, professora. Obrigado pela objetividade. Muito bom papo. Não é Foi muito fácil gostoso.